Histórias do espaço exterior. Extraterrestre Ciclope. O caso extraordinário da Sagrada Família. Desde que podemos nos lembrar, a humanidade sempre foi fascinada pela existência de alienígenas, representados em nosso imaginário como pequenos alienígenas verdes. O planeta Terra parece ser o lugar perfeito para suas pequenas visitas sigilosas. Entre sequestros e estranhas luzes no céu, os avistamentos de OVNIs aumentaram cada vez mais ao longo dos anos, junto com depoimentos de pessoas que foram afetadas. Hoje vamos investigar um incidente menos conhecido. É um dos casos mais extraordinários de avistamentos de OVNIs e ocorreu no bairro Sagrada Família em Belo Horizonte, cidade e capital do estado de Minas Gerais no Brasil. Os protagonistas da nossa história são três crianças que afirmam ter sido contatadas por um alienígena. Um ser de aparência humanoide, mas ao contrário de muitos outros casos, pareceria um ciclope gigante, com quase 2,5 metros de altura. Durante a UPM, a onda de avistamentos de OVNIs em meados de 1965, notícias mais do que surpreendentes foram publicadas pelo famoso jornal de Belo Horizonte, o Diário. De acordo com o Arpogo, três crianças tinham visto 2 anos antes, em 1963, um estranho objeto voador com vários membros da tripulação em seu próprio quintal, fora de sua casa. Imediatamente após a leitura do Arpogo, Sr. Alberto Francisco Dogamo, sócio do Cicovni, Centro de Investigação Civil de Objetos Voadores Não Identificados, uma organização ufológica brasileira, fundada por Will Abraham Aleixo em 1954, foi na casa das crianças para investigar o caso. Dessa pesquisa que vamos analisar, surge um caso clássico da ufologia brasileira. Depois de passar um longo período com os três filhos e seus pais no mesmo local onde supostamente ocorreu o fato, isto é o que emerge do relatório elaborado pelo Sr. Dogamo. Data do ocorrido: 28 de agosto de 1963. Entre 19 horas e 19 horas e 30, horário local. Duração: 10 a 15 minutos. Local: Conselheiro Lafayette, Rua 1533, Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Os irmãos Fernando e Ronaldo, de 14 e 7 anos respectivamente, como muitas outras famílias, moram em uma pequena casa da periferia da cidade, com 4 ou 5 quartos junto com seus pais e outros 4 irmãos. E como sempre, logo após o jantar, eles saem para o quintal com o amigo Marcos, também com 7 anos, que mora no segundo andar de uma casinha de esquina. A sua intenção nessa tarde, como em tantas outras tardes, era atender o pedido da mãe,
de lavar uma velha cafeteira com água da cisterna, localizado ao lado de um pequeno poço em seu quintal. Saindo para o papo pela porta dos fundos, descendo a escadinha de pedra, o menino mais velho, Fernando, nota como está bem iluminado, mas ele não dá muita importância, porque a lua brilha forte no céu. O papo é também uma espécie de jardim, cheio de flores com os seus pequenos arbustos e canteiros bem cuidados, junto a algumas árvores de fruta, um abacateiro e uma mangueira. Seu amigo Marcos, sempre o primeiro a querer fazer as coisas, se aproximou rapidamente do velho barril de petróleo, utilizado durante muitos anos como depósito de água. O barril está quase vazio, então o menino vai até o pequeno poço próximo a ele para coletar a água necessária para a sua tarefa. A parede do poço é bastante alta e a criança tem que se inclinar para dentro, acionar a alavanca para baixar o balde e pegar a água do fundo. Ele se inclina tanto que mal se consegue ver sua cabeça. Apenas suas costas e pernas emergem do poço. Ronaldo, por outro lado, o irmão mais novo, que foi mais para trás, para o lado da casa, ele foi o primeiro a ficar realmente surpreso com a iluminação do papo apesar da velha lâmpada estar apagada. Levantando a cabeça para entender melhor, Ronaldo vê a coisa mais incrível do mundo pairando no ar acima do papo. Alto o suficiente para não ter sido notado por seu amigo que estava tentando pegar água. Um objeto esférico flutuando e iluminado por dentro com paredes transparentes. Parado em cima do abacateiro plantado na frente da casa. A cerca de 5 metros do chão e a 8 metros dos rapazes que o olhavam. Se divide em pequenos quadrados, como um tabuleiro de xadrez. Imagina o pesquisador Dogano. Paralisado pelo que vê, Ronaldo olha para a esfera sem palavras. Na parte superior existe uma espécie de antena, formada por duas hastes inclinadas em forma de V, coroada por duas esferas e uma haste verpal central. Ronaldo já não é o único a observar aquela esfera milagrosa. Conseguindo afastar temporariamente os olhos daquela visão hipnotizante, ele percebe que até mesmo seu irmão, que parou pouco depois de sair para o papo, levantou a cabeça e permanece como ele, quase paralisado pelo que vê. O mais assustador, no entanto, para Ronaldo, que se virou para olhar a esfera que através de suas paredes transparentes. 4 pessoas podiam ser vistas sentadas em banquinhos de uma só perna. Nesse momento estavam de perfil em relação às crianças. Uma das pessoas sentadas no banco de trás tem uma aparência mais masculina e é mais robusta que as outras. Diretamente à sua frente, no centro da esfera, está sentado o que parece ser uma mulher. De fato, as crianças notam os longos cabelos loiros, presos em seu penteado, semelhante ao que costumam ver suas mães quando vão à missa. Sentado no banco da frente está um homem mais parecido com o primeiro, mas bem mais magro, e Ronaldo nota que é ele quem parece operar os instrumentos que a criança só pode definir como um painel de controle. Não muito diferente de um avião que ele tenha visto em uma série de televisão alguns dias antes. À sua frente,
a uma espécie de tela semelhante a uma televisão. O quarto homem, ou melhor, o ser que as crianças logo viram muito mais de perto, senta-se do lado esquerdo da mulher no centro do objeto flutuante. Todos os quatro parecem estar vestindo algum tipo de roupa de mergulho que se pega muito perto ao corpo e tem suas cabeças dentro de cúpulas circulares transparentes ou capacetes. Suas roupas também são muito parecidas e uniformes, como as crianças descreverão ainda melhor em seus desenhos. Seu peito estava coberto por algo marrom e abaixo da cintura as roupas eram brancas até chegar aos joelhos, onde há saliências pretas que desciam até os pés, e os meninos supõem que eram botas pretas. O que Ronaldo e seu irmão Fernando identificaram como os uniformes da tripulação, pareciam ser de couro muito gastas nas partes correspondentes aos membros e ao peito. Os meninos pensam que provavelmente foram muito usadas ou são de segunda mão, como quase todas as roupas que foram passadas para Ronaldo por seus irmãos. Em questão de segundos, antes que os dois irmãos puderam avisar o amigo Marcos, ainda empenhado em tirar água do poço, dois feixes de luz paralelos entre si e de cor amarelada dividiram o ar sob o artefato flutuante, projetando até o chão em um piscar de olhos perto de algumas flores. Sem qualquer ruído perceptível, uma escópula abaixo da esfera se abriu com duas partes que deslizaram em direções opostas. Entre esses dois grandes raios cheios de luz brilhante, um dos homens, ou melhor, um dos seres dentro da nave, desceu até o solo, flutuando ereto até tocar suavemente o barro do papo. Os irmãos então puderam ver completamente esta estranha criatura que se assemelhava a um homem. Depois de colocar os dois pés no chão, eles perceberam que o ser não estava olhando ao redor e não parecia desorientado. Talvez flutuar no chão seja uma atividade diária para ele, pensou o mais velho. Em vez disso, o ser se dirigiu direto para Ronaldo e Fernando, que ainda estavam imóveis, quase como que grudados à sua casa, e ainda atonitos com o ocorrido, não avisaram o amigo Marcos. Marcos, com a cabeça completamente imersa no poço, e sem ter notado nada ainda, desconhecia a situação. O ser se movia com uma pesada cadência. Seu braço balançava levemente para longe de seu corpo e parecia Ronaldo quando carregava o irmão nas costas para se divertir. O ser atravessou aquele mesmo papo, com um passo semelhante. Talvez este ser esteja carregando algo, ou não esteja acostumado a andar na terra. Os irmãos logo perceberam que o ser não havia notado sua presença e estava se movendo em direção ao lado do poço até o seu amigo Marcos. E parando pouco antes de alcançá-lo, ele estendeu um braço até o menino. Depois a hipótese das crianças foi que pode ter sido um gesto inofensivo, talvez até bondade por parte daquela estranha criatura, que, vendo a criança quase engolida pelo poço, queria socorrê-la, portanto, estendendo a mão para ele, para levantá-lo. Mas Fernando, como se tivesse acordado de um transe, interpretou imediatamente o gesto do ser como uma ameaça para o companheiro ainda distraído e precipitadamente saiu correndo em direção à cisterna e saltou sobre Marcos, jogando-o violentamente no chão para evitar que fosse pego. Marcos ficou atordoado, surpreso e caído no chão, tentando entender o que aconteceu. Ele olhou, a princípio zangado, para o amigo que o derrubou no chão, depois seguiu o olhar de Fernando caído no chão ao seu lado. Então ele viu o estranho visitante pela primeira vez.
O ser, que permaneceu imóvel, desviou o olhar de Fernando para o irmão, Ronaldo. Apesar disso, o menino conseguiu se afastar um pouco do quintal com a intenção de se esconder e começou a correr, mas tropeçou e bateu o joelho dolorosamente contra o canto da escada. Uma vez no chão, com a perna latejando de dor, ele foi forçado a parar. Os gemidos de dor, embora abafados, chamaram a atenção do ser, que parou para olhar a criança. Ronaldo conseguiu se levantar e deu alguns passos para trás, cambaleando um pouco, antes de permanecer passivo ao lado da casa. O menino e seus dois companheiros lembram desse peculiar estado de espírito. Eles se sentiram impotentes para fugir ou mesmo para gritar e pedir ajuda a alguém. O ser, porém, não se aproximou dos meninos, mas começou a gesticular com as mãos, gestos curtos e fluidos estendendo as mãos horizontalmente, acompanhando esses gestos com movimentos de cabeça e palavras estranhas em uma língua desconhecida pelos meninos. Fernando encontrou coragem para se levantar depois de empurrar o amigo no chão. Foi dominado por uma nova sensação, após vários gestos do seu medo, que antes o imobilizava e fazia suas pernas tremerem, desapareceu. Assim como ele, os outros dois meninos também estão mais tranquilos e, por fim, a pouco mais de 2 metros do estranho visitante, podem finalmente observá-lo melhor. Ele tinha a pele avermelhada e é completamente careca como 2 de seus companheiros ainda na esfera flutuante. Ele não tinha um único fio de cabelo. Os meninos sabiam que não havia carecas em sua vizinhança, por isso foi uma visão peculiar. Fernando nota que a figura era enorme, quase tão grande quanto a porta lateral da casa, e conhecia bem aquela porta. Ele e seus irmãos eram medidos lá todos os anos em seus aniversários. Certa vez, para entender o quanto teria que crescer para chegar ao topo, com a ajuda do pai, ele mediu todo o comprimento da porta. 2,20 metros, portanto. O estranho separado na frente deles tinha mais de 2 metros de altura. Em cima do que se destacava melhor como um casco transparente estava uma espécie de pequena antena em forma de anel, com uma pequena esfera pendurada. Mas, de longe, a coisa mais incrível e estranha que todas as crianças puderam ver muito bem foi o olho. Um único olho grande no centro do rosto. Não se lembram do nariz nem das orelhas, talvez nem as tivessem, mas do olho, que é inesquecível. Um olho redondo e escuro desprovido de sua parte branca. O que mais chamou a atenção de Marcos e que ele continuará lembrando por muito tempo foi a pupila. Em vez de uma pupila circular como os olhos humanos, o ser é apenas uma linha horizontal muito mais escura, na parte central do olho. Acima dessa grande bola que é o olho, há uma grande área escura mal definida, mas se movia com frequência, o que os meninos interpretam como uma grossa sobrancelha. A roupa que o ser estava usando era um pu de roupa que cobre o corpo inteiro, e para eles ela parecia estar um pouco inchada. Mais tarde, eles levantam a hipótese de que talvez após o descida flutuante de um pouco antes, o roupa talvez se havia enchido de ar. Com passos curtos, o ser se movimentou um pouco, sempre cambaleando levemente, em contraste com a naturalidade com que fez a descida até o chão, e se sentou na beira do poço. Os meninos o veem de perfil e ele fica mais ou menos diante daquele estranho dispositivo esférico semelhante a uma nave espacial onde seus companheiros permaneceram sentados.
A altura de sua cabeça excedia muito a altura do cabo da polia do poço. Fernando aproveitou a aparente distração do ser e deu alguns passos para trás, posicionando-se atrás do ser para ficar fora de seu campo de visão. Curvou-se ligeiramente. Pegou um pedaço de tijolo do chão e levantou o braço para jogá-lo no ser. Aproveitando sua posição, teria apnido o ser pelas costas sem ser visto. Eu queria bater nele, Fernando confessou mais tarde em uma entrevista. Inexplicavelmente, porém, como se o tivesse sentido sem ao menos ver, o ser saltou de pé. Virou-se para a criança em um movimento rápido e ejetou de uma superfície retangular posicionada na altura do peito um jato de luz amarelo, que num piscar de olhos chegou até a mão da criança. Sem que Fernando percebesse, sua mão tremeu e ficou mole, fazendo com que o tijolo caísse no chão. Os meninos perceberam que o ser trocou um olhar rápido com a esfera que flutuava acima deles, recebendo um gesto rápido de seu companheiro sentado no banco da frente encarregado da instrumentação, interpretado pelas crianças como um gesto de dissuasão. Nesse momento, os meninos puderam ver com mais clareza que esse outro tripulante também tem apenas um olho. No rápido momento em que o ser à sua frente se virou e lhes deu as costas, os meninos notaram a existência de uma caixa cor de cobre nas costas do ser, presa à sua roupa. Sabe aquela cor que aparece quando você olha para um cabo de força? Perguntou Fernando, tentando descrever a cor da caixa. Após essa breve conversa com seu amigo da nave, o ser se virou de novo para os meninos e tentou comunicar algo. Uma linguagem muito estranha, uma voz extremamente profunda e muitos gestos com as mãos, a cabeça e o olho. O ser parecia se esforçar para ser compreendido pelas crianças, que podiam apenas observar passivamente. Ao criar um círculo com o dedo indicador e o polegar, o ser desenhou diferentes círculos no ar ao seu redor e fez o mesmo com o dedo indicador da outra mão. Tudo isso sem parar de falar. Posteriormente, depois de uma pequena pausa provavelmente para recuperar o fôlego, apontou para as três crianças e com alguma dificuldade, como observou Fernando, tentou juntar as palmas das mãos ao lado da cabeça. O gesto clássico que se faz quando queremos expressar que estamos com sono ou que queremos ir para a cama, concluiu Ronaldo. Em seguida, o ser apontou para a lua com um gesto não muito rápido e uma elevação progressiva da mão como se indicasse um voo naquela direção. As crianças não conseguiam entender o que o ser queria lhes dizer, mas olhavam para ele. Como se ele finalmente tivesse terminado seu discurso, o ser se virou e caminhou lentamente em direção à nave, refazendo o caminho que já havia percorrido antes. As crianças ficam surpresas. Este encontro que no início era tão assustador, que qualquer um preferia que não acontecesse, estava prestes a terminar. Ao vê-lo par-pr, o pequeno Marcos perguntou ansioso ao seu amigo Fernando, que estava perto dele. Você acha que vão voltar? Essa pergunta simples, quase sussurrada, fica suspensa por alguns segundos no ar e para a surpresa de todos os meninos, o ser se virou para Marcos. Com a cabeça, ele fez vários movimentos verbais, como se a estivesse concordando com a pergunta de Marcos. Então, retomando sua jornada, ele se inclinou sobre um canteiro de flores e dali, com a mão esquerda, ele pegou uma planta. Com ela nas mãos, ele deu os passos necessários para chegar ao ponto por onde havia descido. Com o braço,
Ele fez um breve gesto em direção à nave e os dois raios de luz reaparecem como jatos conectando o dispositivo flutuante com a Terra. Com a simplicidade e leveza com que desceu, o feixe voou para cima entre as duas faixas de luz, suavemente, e sempre de pé. E já não estava mais olhando para as crianças, sua cabeça estava levantada para o céu. Após retornar ao dispositivo e sentar com seus companheiros, as crianças ainda podiam ver os dois raios de luz, embora agora, eles estão um pouco desbotados. Imediatamente depois, a nave emitiu um forte brilho e subiu silenciosamente, em direção oblíqua para o leste, desaparecendo repentinamente, sendo notado apenas pelas crianças, que ficaram maravilhadas e agora são iluminadas apenas pela lua. Depois de alguns momentos, como se um véu tivesse sido removido ou as crianças tivessem permissão para se mover novamente, as crianças se sentiram livres e aquela sensação de tranquilidade estava desaparecendo. Elas imediatamente correram para casa gritando por Dona Maria, a mãe do irmão, quase gritando. A mulher, que colocava o filho mais novo para dormir em um quarto perto da entrada dos fundos, não notou nenhuma mudança no ambiente durante os poucos minutos que o estranho encontro ocorreu no papo, exceto por um forte e breve lampejo de luz vindo da janela. No entanto, aquele flash foi estranho. A mulher explica que não havia a possibilidade de a luz de um carro abrir as janelas da casa e, portanto, produzir aquela luz. Mas a mulher não deu muita atenção a isso até que as crianças entraram em casa gritando: "Mãe, mãe, vem ver que coisa horrível." Além da agitação e do poder dos filhos, o que impressiona a Dona Maria é o fato de seu vizinho, o pequeno Marcos, entrou correndo em casa com as outras crianças, e foi direto se esconder embaixo de uma das camas, onde ele parecia se encolher de medo. Embora ainda fosse jovem, a mulher lembra de nunca ter visto Marcos assustado a ponto de se esconder daquele jeito. Tiveram até que ir chamar o pai na esquina para prá-lo do esconderijo. Na época dos fatos, o Sr. Alcides, pai dos irmãos Fernando e Ronaldo, estava, como em qualquer outra noite, no bar do bairro conversando com alguns amigos. De repente, uma de suas filhas correu para o bar. Sua mãe a mandou procurá-lo. "Pai, algumas pessoas estranhas entraram no nosso quintal." Sem entender o que a garota estava dizendo, o homem imediatamente voltou correndo para casa, assustado, e tentou fazer com que as crianças explicassem o que tinha ocorrido. Após vários minutos de descrença, o homem é conduzido ao papo e examina o terreno, seguindo as instruções das crianças. Na terra lisa e beata, ele pode distinguir várias pequenas marcas em forma de triângulo ao longo do caminho que o estranho ser havia percorrido, como descrito por seus filhos. As pegadas eram bastante profundas, com cerca de 1,5 cm de tamanho, e fizeram o pai pensar que apenas algo muito pesado poderia tê-las criado. O pai do menino, naquela mesma noite, voltou com os amigos no bar para contar a incrível história que tinha acontecido com seus filhos. Mas apesar do convite para ir ver com os próprios olhos os sinais incontestáveis deixados pelo alienígena, reação, assim como de toda a vizinhança, foi de total descrença e nem o pai, nem crianças, foram levados a sério. Só um ampulho vizinho quis ver. Nessa mesma noite,
as pegadas deixadas no jardim. Quanto à sua mãe, Dona Maria, sua preocupação aumentou quando ela percebeu que, por muito tempo, as crianças se recusaram a sair para o quintal à noite, o que era completamente contrário aos seus hábitos. Embora a mulher também confidencie aos vizinhos sobre o comportamento incomum de seus filhos, ninguém a ouviu e a atitude foi principalmente de descrença. Dona Maria disse que diante dessa atitude, Fernando, o filho mais velho, reagia com tom de dor e desafio com as seguintes palavras: "Você não quer acreditar. Bem, um dia vão acabar vendo o que vimos e então ficará claro que não estávamos mentindo." O tempo passou e os filhos cresceram. Após serem contatados mais uma vez pelo primeiro investigador do caso, o ufólogo Alberto Francisco do Gamo insistiu que eles nunca se aproveitaram do incidente, querendo seguir em frente e viver suas vidas. Marcos se tornou desenhista industrial, sempre foi o mais exigente, pelos croquis que fez daquele encontro aos 7 anos, até não ter mais medo de nada e trabalhar no Iraque com um construtor brasileiro de estradas e pontes durante o conflito com o Irã. Ronaldo virou craque em uma joalheria e Fernando, técnico mecânico, muito competente e orgulhoso de nunca ter ficado desempregado, tendo adquirido uma boa reputação. Muito respeitado como profissional. Além disso, entre as várias investigações que se seguiram ao evento, ouviu Abraham Aleixo, fundador do Secovni, Centro de Investigação Civil de Objetos Voadores Não Identificados, um dos primeiros a se interessar pelo caso. Entrevistou as crianças 2 anos depois de encontro com o ser alienígena que apareceu em seu quintal naquela noite de 28 de agosto de 1963. Assim como aconteceu naquela noite, esta entrevista também aconteceu no quintal da casa. Todas as crianças estavam reunidas e prontas para compartilhar sua versão dos acontecimentos. Que diferenças vocês notaram entre os seres que estavam naquela nave? O homem sentado atrás era maior. Havia também uma mulher com o cabelo puxado para trás. Vocês notaram outras diferenças? Não. Eram todos iguais. Os homens eram carecas. Vocês disseram que em certo momento 2 faixas luminosas desceram da nave para o chão e nela um ser desceu uma escada. Não havia escada. Então o homem caiu com tudo no chão. Ele não caiu. Ele desceu sem mover as pernas e tocou o chão lentamente. Ele imediatamente caminhou na sua direção. Sim. Por favor, imite sua caminhada. Fernando se aproximou do abacateiro e se afastou lentamente com movimentos rígidos dos braços, longe do corpo. Aqui, indicando o terreno, escorregou 2 vezes no calcário. Todos os movimentos do homem eram tão lentos. Não. Ele se movia rápido às vezes, mas parecia ter dificuldade em dobrar os braços. Por que acha isso? Fernando então produz alguns dos gestos que está descrevendo. Uma série de gestos manuais rápidos, horizontais e circulares. Ao reproduzir o gesto cansado que o ser fez, suas mãos fechadas não podem chegar muito perto da cabeça. O homem também fez movimentos de cabeça.
Quando ele olhava para nós e conversava conosco, de vez em quando, ele balançava muito a cabeça. Você disse que o homem parou neste ponto da cisterna quando chegou lá e se inclinou para pegar Marcos, que estava do outro lado da cisterna e aproximadamente 1,5 metros. Como um homem pode ir tão longe? Mas era muito grande. Que tanto? O tamanho daquela porta, ele diz apontando para a sua casa. Após afastarem Marcos do homem, o que ele fez a seguir? Ele moveu as mãos assim. Fernando então reproduz os rápidos movimentos horizontais. Depois disso meu medo se foi. Então ele sentou aqui. O menino indica a beira da cisterna e mostra como o homem estava sentado com os ombros voltados para as crianças. Enquanto ele olhava para a esfera acima do abacateiro, peguei um pedaço de tijolo do chão para jogar nele. Quando levantei meu braço, ele rapidamente se virou e uma luz alcançou minha mão. O tijolo caiu e minha mão começou a tremer. De que cor era essa luz? Amarelada. De onde ela veio? De um objeto em seu peito. Um objeto semelhante a quê? Não sei exatamente. Tinha uma forma quadrangular, mais ou menos. O que ele fez depois disso? Ele aparentemente riu. Por que aparentemente? Era uma risada estranha. Sua boca se movia muito e se abria assim. O menino então mostra sua boca se abrindo verbalmente. Como eram os olhos do homem? Eu só tenho um aqui. Fernando aponta para a base do nariz e Ronaldo concorda com a cabeça. Ele tinha sobrancelhas. Ele tinha algo semelhante acima do olho, que se movia de vez em quando como se ele franzisse a testa. Ele tinha cílios como os dos nossos olhos. Tenho a impressão de que ele tinha um. De que cor era o olho dele? Era escuro. Tinha aquela parte branca. Não. Tudo era escuro e redondo assim. O menino então aponta para um esboço feito anteriormente por Marcos, que havia desenhado o olho, de 1 centímetro de diâmetro, de forma circular e com uma linha horizontal mais escura no lugar da pupila. E como era o nariz dele? Não sei. Então você diz que viu a boca e os olhos dele e não consegue descrever o nariz. Você não viu duas aberturas logo acima da boca? Não me lembro de ter visto um nariz. E as orelhas? Como elas se pareciam? Eu também não vi. Como você não viu as orelhas se o capacete era todo transparente? Não sei. Seu rosto era todo da mesma cor vermelha. Seus dentes eram completamente brancos. Diz com alguma admiração. Ele tinha esses dentes aqui bem maiores que os outros, apontando para seus caninos. Marcos então interrompe. Não, os maiores eram esses. Marcos aponta para os dentes inferiores. Fernando, você nos disse que viu o rosto do homem, a cor de seus olhos, seus dentes, suas roupas, etc. Portanto, a lâmpada do quintal estava acesa. Estava apagada. Como percebe tantos detalhes se o homem estava de costas para a luz que vinha da nave? Mas a luz da nave iluminava tudo isso aqui. E também havia um pouco de luar. E nenhum dos vizinhos saiu de casa para ver essa luz.
Não vi nenhum vizinho saindo para os quintais perto de nossa casa. Fernando, você disse que o homem falou com você enquanto gesticulava para você. Você entendeu algumas das palavras? Não. Você acha que a língua do homem era semelhante ao francês, inglês ou qualquer outra língua estrangeira? Não sei. Como era a voz dele? Era muito grave. Era 10 vezes mais grave que a sua. Ronaldo intervém referindo-se à voz do professor ouviu. Enquanto o homem estava no chão, você viu a nave balançando na árvore. Não balançou. E o que as pessoas que ainda estavam lá dentro faziam? Um homem sentado na frente estava movendo as mãos debaixo de algo semelhante a uma televisão. Fernando reproduz o movimento de mãos se movimentando rapidamente em um teclado. Você viu alguma figura nesta TV? Estava de lado, mas pude ver algumas linhas passarem. E as outras pessoas, o que fizeram? Elas continuaram sentadas em seus lugares. Em cadeiras. Não. Não havia cadeiras. Eram banquinhos de uma perna só. É verdade que quando o homem se afastou e ouviu a pergunta de Marcos, ele balançou a cabeça. Quando o homem começou a se afastar, Marquinhos me perguntou: você acha que vão voltar? Então o homem fez vários movimentos com a cabeça. Marcos, por favor, repita a pergunta que você fez ao Fernando. E você, Fernando, poderia imitar os movimentos do homem. Você acha que vão voltar? Marcos pergunta ao amigo. Fernando vira a cabeça para Marcos e reproduz, em silêncio, os movimentos que o ser fazia com a cabeça. Agora, Fernando, por favor, imite a forma como o homem saiu. Fernando caminha lentamente em direção a um abacateiro. No meio do caminho ele para, inclina-se para a esquerda e pega uma planta do chão. Que significa isso? Aqui o homem se abaixou e desenterrou uma planta. Aí ele passou por aqui e ergueu os braços. Fernando então imita o gesto. E as duas faixas luminosas reapareceram. Ele subiu entre elas até alcançar a esfera. E depois? A luz na esfera ficou mais intensa e começou a subir lentamente. De repente, houve um flash de luz e as luzes se apagaram em todos os lugares. A esfera desapareceu aqui, atrás do teto. Parecia que o vento estava soprando. Você não tem certeza disso? Senti algo no ar, que me fez pensar. Fernando, olha aqui. Quantas pessoas estão aqui para ouvir sua história? Cerca de 8 crianças da vizinhança que sabiam da missão do Detective seguiram e compareceram à entrevista. Assim, além dos 3 filhos, seus pais, os outros 4 filhos pequenos e os integrantes do Sikovni. Em torno dele formou-se uma pequena multidão, atenta e silenciosa. No entanto, os pesquisadores apontaram que Fernando e seus amigos continuam mantendo uma espontaneidade inalterável. Você não acha que inventar uma história dessas pode prejudicar a si mesmo e a sua família? Seus pais já me contaram que sua história não é verdadeira. Se foi isso que te disseram, eu não sei. Mas estou dizendo a verdade. Um dos últimos contatos com esta história e com os meninos foi uma inspeção de 2 entusiastas de OVNIs, no bairro Sagrada Família em 2006. Liderados por um Marcos adulto, eles recapitularam os acontecimentos daquela noite fatídica. Atravessando o portão metálico, encontra-se um terreno baldio onde permanecem os alicerces de uma casa em PGA.
Não muito longe, há um frondoso abacateiro. Ele ainda está de pé. Se pudesse falar, também nos contaria o que aconteceu naquela noite de 28 de agosto de 1963. Marcos comenta, quase sonhando. Faz vários anos que não venho aqui apesar do que aconteceu. Guardo boas lembranças da minha infância neste bairro de gente simples. Lá estava o poço e um velho barril de petróleo onde ele ia buscar água para lavar uma cafeteira, quando a nave apareceu. O homem, hoje com 48 anos, relembra sua infância pobre, mas feliz, brincando com argolas, peões e ganhava algum dinheiro para ajudar a família, carregando as compras de quem ia ao mercado. Demorei um pouco mais para ver o gigante que já caminhava pelo papo, porque minha cabeça estava enfiada na boca do poço. Mais tarde, eles me contariam que havia descido entre dois raios amarelos que se projetavam para baixo da esfera suspensa no ar. Os três homens atravessam o papo e Marcos conta o resto dos acontecimentos, até que param perto do poço. Eles vão voltar de novo. Eu havia perguntado a Fernando e os seres pareceram me entender, porque imediatamente vimos como ele acenou com a cabeça respondendo à minha pergunta. Quero dizer, eles estarão de volta novamente. Marcos insiste olhando para o abacateiro. O homem explica que por um tempo os meninos evitaram sair de casa à noite. Então o medo se transformou em curiosidade, esperando por seu retorno, pelo menos de sua parte. Sentei-me no parapeito da varanda da minha casa, olhando para o céu, esperando que um dia aqueles seres voltassem. Você não estava com medo que eles voltassem? Pergunta um dos dois fãs de OVNIs. Não, porque se eles quisessem nos machucar, eles teriam feito isso naquele dia inesquecível. Acho que eles queriam ver como vivíamos, o que fazíamos. Você ainda tem esperança de que eles voltem? A esperança nunca morre. Eu gostaria de vê-los novamente. Foi muito bom relembrar o evento neste local. Embora reste muito pouco da casa do meu amigo. A minha era essa, a da esquina. Ele aponta emocionado. Como eu disse, a infância traz boas lembranças. Experiências como essas nunca são fáceis de deixar para trás. Há quem queira a todo custo seguir em frente e esquecer tudo e quem fique preso ao passado, tentando reviver o fato. A verdade é que esta experiência uniu ainda mais os três rapazes. Seja uma simples visita de cortesia de alguma forma alienígena extraterrestre ou outra coisa. Naquela noite, um importante caso de ufologia aconteceu na história. Além das pegadas ainda cimentadas no papo, restam apenas as memórias de uma infância, uma amizade, e um passado, que para o bem ou para o mal, não vai desaparecer em momento algum. Quanto aos visitantes, no entanto, talvez eles ainda estejam por aí, como Marcos espera. Você gostaria de vê-los? Ou talvez eles já tenham retornado. Talvez não muito longe do bairro da Sagrada Família.